Pronto, agora sim! Satnam, pessoas ordenadas! Bom dia! Eu tô aqui com esse cabelo molhado ainda, né? Tudo bem, pessoal? Ei, Rosângela, ei, Mônica, ei, Kátia! As primeirinhas a chegar no meu momento atrasado, o Instagram mudou as coisas e não me mandou notícia, vocês acreditam nisso? Brincadeira, gente. E aí, na confusão aqui, eu não consegui me conectar no YouTube. Vai ser só pelo Instagram mesmo, ok? Bom dia, Viviane. Bom dia, Helena. Bom dia, Cris, Teodoro. Nutri, Vitorino. Cris Rank, bom dia. Marisa. Ei, minhas queridas e meus queridos, sejam todos muito bem-vindos nessa live semanal em que a gente fala das relações familiares do ponto de vista das constelações sistêmicas, não é assim? E hoje nós vamos complementar aquele começo de trabalho que nós fizemos na semana passada, em que a gente muito falou sobre os irmãos. Vocês se lembram disso? A gente usou a minha família, né, que é uma família complexa, minha família de origem, para a gente explicar um pouco das relações entre irmãos. Vocês gostaram? Foi bom aquela semana? Me conta aí quem estava na semana passada, para eu saber se valeu a pena. É o Cláudio! Ei, Cláudio, Teodoro, que saudade de você! Por onde você anda? Que delícia ver você aqui na minha live, que maravilha, que honra! É um amigo do meu coração, um amigo querido. Eu agora estou um pouco mais longe de você, eu acho, não sei se mais longe ou mais perto, né? A Viviane está falando que a última live valeu muito, excelente. A Marisa ouviu ontem e falou que foi excelente. E a Kátia, eu quero ver se ela reconhece alguma coisa assim especial hoje no meu visu. Catita, você tá aí? Não sei se a Nair está e a Verinha, mas a Catita eu sei que ela marca presença ali, ó. Vê se você acha alguma coisa que você se lembra no meu visu. Bom dia, Candi. Bom dia, Miriam, Neisi, Ludmila. Tocantins, é mesmo, Cláudio está em Tocantins. Ainda. Ainda. Que delícia, Cláudio. Olha, recebe meu abraço, meu beijo, Dr. Cláudio, pediatra em Tocantins. Quem estiver em Tocantins, não perca a oportunidade de passar. E tiver criança, não perca a oportunidade de passar por ele. Uma pessoa profundamente encantadora e que tenho no meu coração. Pessoal, então, tem algumas pessoas dizendo que valeu demais a última aula que nós fizemos sobre os irmãos, né? E eu queria saber aqui, quem está entrando pela primeira vez, que nem sabe do que se trata essa conversa de quarta-feira em que a gente fala de dinâmicas sistêmicas. Quem não sabe nada disso, fala eu e me fala. Se você for a primeira vez, me fala de onde você fala. Também é legal a gente saber de onde vocês falam, né? Pra gente conhecer melhor esse panorama. Eu hoje escolhi ficar de costas para esse visual lindo que tá atrás de mim, que é uma mata, para que vocês usufruam disso. Eu sei que a claridade aqui tá muito grande, mas eu queria que vocês usufruíssem um pouquinho dessa paisagem que é linda e deliciosa. Vocês estão gostando disso? A Ludmila tá falando eu. Deixa eu ver se tem mais alguém que tá falando eu aqui. A Ludmila tá falando eu. Então, deixa eu situar você, Ludmila, e mais alguém que possa não estar com clareza a respeito desse movimento que a gente faz toda quarta-feira de manhã. Toda quarta-feira de manhã, a gente dá uma palhinha sobre relacionamentos dentro do aspecto, do ponto de vista das constelações, o que nós chamamos de dinâmica sistêmica. E na dinâmica sistêmica, a gente trabalha aquilo que a gente vê que pode ser ajustado no sentido de a gente se tornar pessoas mais completas.
não complexas, tá bom, pessoal? Quanto mais simples, melhor. Eu quero pessoas completas. A Iva Pereira também tá falando que não é a primeira vez, né, Iva? Então, olha só. Eu tenho um curso que se chama Treinamento em Constelações Sistêmicas. Esse treinamento é um curso longo, extenso, mas totalmente online. E nessa live eu faço uma complementação para os meus alunos, para que os meus alunos possam ampliar o olhar deles nesse momento assim, tipo ao vivo e a cores, tirar dúvidas, entendeu? E abro isso para que todo mundo que queira conhecer um pouquinho das dinâmicas sistêmicas venha saber um pouco mais sobre isso, tá bem? Então essa é a ideia. E na semana passada a gente estava com uma live que muita gente estava pedindo para falar de irmãos. E eu estava cozinhando essa ideia, sabe por quê? Falei, gente, falar de irmãos, vou falar 3 linhas e já acabou a live. E eu descobri que tem muita coisa para falar. Então a gente começou falando a semana passada e a gente ainda tem o que dizer. E eu quero dizer o que eu tenho para dizer, o que eu anotei aqui, porque eu fiz uma colinha, sabe, pessoal? Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de falar certas coisas que são fundamentais. E aí, à medida que a gente vai falando também, a gente vai posicionando aqui os bonequinhos, por isso que eu coloquei uma mesa na minha frente, para que vocês visualizem as coisas. Às vezes é difícil a gente fazer aquilo na nossa cachola, né? Mas na hora que a gente faz assim, olha, a gente consegue ver melhor, não é? Tá bom, Iva, tranquilo. A Miriam tá falando, eu gosto muito quando os Zeus, os passarinhos e a vegetação participam também. KKKKK, isso mesmo. Tudo integrando, né? É muito gostoso, você tem razão, Miriam. Então, pessoal, deixa eu ver aqui se vocês me responderam. A MACP59 também tá falando que não sabe nada sobre isso, né? Que tá a primeira vez por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Naíma tá falando, adoro Curitiba, eu também tô adorando morar aqui. E tem muita gente aqui falando que tá amando. A Lud tá falando que é de Tamarandiba, Minas Gerais. Nossa, eu adoro aquela música que fala de Tamarandiba do Milton Nascimento. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que é isso, né? Tem a Maria Aparecida que é de Ilhéus, na Bahia. A Diva tá falando, oi, joia. Eu perco algumas coisas, pessoal, porque é muita conversa, né? E às vezes eu me perco aqui. E a Neisita tá falando que não sabe nada sobre isso. Que legal! Vocês me dão muita oportunidade de a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? A Neisita tá falando de Pernambuco, uau! E também a Geisa tá falando de Petrolina. Muito bom, pessoal. Tem gente do Brasil inteiro, olha que delícia. Então vamos lá, recordando o que a gente falou na live passada. Da direita, eu vou colocar da minha direita para a esquerda, a gente posiciona os nossos irmãos. Então, se você tiver a oportunidade aí de pegar uns vidrinhos, uns bonequinhos, qualquer coisa, umas pedrinhas, você pode começar a sua representação. Olha só, eu vou fazer de novo da minha família, porque eu sei isso de cor e salteado, né, gente? Eu sou a primeira filha da minha mãe e do meu lado esquerdo está o meu segundo irmão. Tá certo? Ei, Edilza de Natal. Ei, Márcia. Que joia, tem muito interesse nisso. Então fique atenta porque nós vamos lançar de novo o nosso curso. A gente não lança o nosso curso todo mês. Por quê? Porque eu quero dar uma sequência nos alunos, dar uma adiantada naqueles alunos daquela turma para depois abrir outra turma. Então nós vamos abrir outra turma agora em dezembro. Quem tiver interesse nisso, não perca, porque é muito bom, vale a pena. Mas vamos lá. Então,
da direita para a esquerda, nós colocamos as pessoas que estão na ordem de nascimento na Irmandade, tá bom? Então, tô considerando que eu seja aqui, ó, a primeira da minha mãe, o segundo da mamãe com o papai, mamãe com o papai, primeira da minha mãe com meu papai e o segundo da minha mãe com meu papai. Depois vem a terceira, depois vem a quarta, depois vem o quinto, para lá, que eu vou abrir mais espaço, o quinto, para lá. É tanta gente, né, que a gente tem que pensar duas vezes. Eu, o Giovanni, a Regiane, a Luciane, o Gil Frank, o Anderson, a Leidiane e o Vitor. Nomeando é muito mais fácil, né, gente? Quando a gente nomeia. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho, olha. Então, essa aqui é minha Irmandade, filhos do meu papai e da minha mamãe. Antes existiu uma outra mulher, eu vou colocar ela, tá difícil de alcançar todo mundo, vou colocar aqui, existiu uma outra mulher e com ela existiram uma filha e um bebê que faleceu no nascimento, que eram gêmeos. Então, é um sistema complexo, entende? O sistema complexo é quando tem mais de uma relação. E aqui, depois, tem mais uma mulher. Eu vou colocar ela aqui, deixa eu colocar assim para vocês verem. E 2 filhos, 2 meninos. Também já são adultos, então tô colocando eles grandes. Opa! Tá meio desajeitado aqui, né? Deu para ver, pessoal? Deu para entender? Então tem muita gente nesse sistema e às vezes a gente fica confuso. Mas quando a gente organiza por ordem de nascimento, a gente entende melhor o que a gente está falando e como que isso se organiza. E a gente se organiza internamente melhor. Vocês entendem isso? Eu quero que vocês anotem aí uma frase do Hellinger que eu não quero deixar de falar hoje. Pais e filhos constituem uma comunidade que partilha de um destino comum. Anotem essa frase, que ela é muito importante para vocês entenderem melhor por que é tão importante a gente falar disso. Pais e filhos constituem uma comunidade que compartilha um destino comum. Nessa comunidade, cada um depende um do outro de muitas maneiras diferentes e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum, ok? Então, nessa comunidade de destino, cada um simultaneamente dá e recebe. Não é lindo isso? Eu sei que aqui tá meio confuso, tá meio complexo, então eu vou dar um tempo aqui, vou tirar esse só para vocês não ficarem com informação demais aí na frente de vocês, tá bom? Então aqui eu tô mostrando a minha família com a qual eu fui imediatamente criada, né? Então, para essa família existir, precisou necessariamente do papai e da mamãe, que eu tô colocando aqui atrás de nós, ó. Era até bom se tivesse um palanquinho para eles, né? Vou colocar um palanquinho, peraí, aguenta lá. Só para vocês verem daí, né? Então tá aqui, ó, meu papai e minha mamãe, eles precisaram de se aproximar para que eles tivessem esses filhos todos, tá certo? Então, essa frase que eu acabei de falar para vocês é do livro do Bert Hellinger, que se chama No Centro Sentimos Leveza,
tá bom? Se vocês depois puderem estudar um pouco sobre isso, vai ser maravilhoso, tá? A Marisa tá perguntando assim, não, tá falando assim. E quando existe um filho fora do casamento que não é do conhecimento de ninguém? Marisa, quando nós estamos em um trabalho de constelação em grupo, muitas vezes aparece aquilo que está precisando aparecer. Aquilo que está faltoso aparece, porque é como se o sistema não ganhasse equilíbrio, o sistema não ficasse exatamente em equilíbrio, sabe? Então, aquilo acaba aparecendo que está faltando alguém. Mesmo que a gente não sabe exatamente quem é, o sistema mostra que está precisando fazer algum ajuste, tá certo? Então, a gente fala que nas constelações a gente tem que tomar muito cuidado, porque coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não tem nem ideia podem ser reveladas ali, tá? Então, é possível a gente saber. Claro que saber dos fatos facilita demais o trabalho das constelações, porque os fatos, eles não são criados por nós, eles são realidades, né? São coisas que nós vivemos o tempo todo e que tá ali perto da gente. Então, é muito mais fácil quando você sabe dos fatos. Por isso que a gente pede para a pessoa investigar. Conversa lá com a sua tia mais velha, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com alguém que sabe mais do sistema, sabe mais da família, para que você traga informações relevantes sobre tudo o que acontece por lá, tá bem? Não sei se eu te respondi a contento, mas se tiver alguma coisa mais, me pergunta, tá, Marisa? Gente, então, como irmãos, nós participamos da mesma comunidade de destino. Isso é muito importante que vocês entendam. Um pai e uma mãe em comum, ou então pelo menos um deles em comum. Isso forma o que nós chamamos de comunidade de destino. E esses irmãos, então, vão compartilhar a mesma história familiar, né? Então, o que é importante, por que eu coloquei aqui para vocês, né? Para vocês perceberem essa ordem hierárquica. Da direita, o mais velho à direita, os mais novos à esquerda. Lembrem-se disso. A ordem e a hierarquia entre os irmãos do sistema familiar influenciam, né? Essas ordens e a hierarquia influenciam e têm relevância tanto no relacionamento de casal desses irmãos posteriormente, quanto os movimentos da família deles posteriormente. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, esse lugar de primeira filha tem relevância e importância na minha vida futura. Na minha vida futura, isso influencia tanto nas minhas relações quanto nos meus relacionamentos de casal, relações familiares e de casal, tá bem? Deixa eu ver aqui o que o Péricles falou. Perdi um irmão recém-nascido. Minha mãe quase morreu de dor. Eu não lembro. Ok, Péricles, de qualquer forma, ele tem um lugar, ele deve ter um lugar, porque todos nós temos um direito de pertencimento, certo? Então, esse irmão tem um lugar na ordem de nascimento. É claro que quando a sua mãe sofreu com o nascimento e a perda desse irmão, todo o sistema participou disso. Por isso que a gente chama de comunidade de destino, entende? Porque quando uma mãe sente uma dor tão profunda de perder um filho, às vezes ela entra em depressão, às vezes ela perde interesse pela vida habitual, às vezes ela muda radicalmente certas coisas que ela fazia, ela para de fazer. Então isso influencia a todos. Todo mundo na família recebe um resultado dessa história. Então todo mundo participa dessa história. Ela não é uma história que a gente deixa para lá ou que a gente fala, não tem importância, não é. Tem muita importância e é muito importante que a gente lembre qual é o lugar que essa criança ocupa, porque senão ela cai nos excluídos.
E quando ela vai para os excluídos, o que acontece? Alguém no sistema acaba tendo que substituir aquela pessoa que foi excluída. E isso vira uma complicação a mais para o sistema. Vocês entendem isso? Tá ficando claro aí? Então, existe uma personalidade. A gente falou disso na semana passada, mas agora eu vou falar com outras palavras, tá? Existe uma personalidade específica e uma dinâmica psíquica proveniente da ordem de nascimento. Por exemplo, o jeito que um primogênito age é diferente do jeito que um caçula age. Um terceiro filho ou um segundo filho, cada um tem uma dinâmica muito específica que vem dessa ordem, vem dessa dinâmica familiar específica. A prioridade, gente, é baseada no tempo e aplica-se a cada um dos irmãos, então. Mesmo que sejam gêmeos, isso a gente não falou na aula passada, mesmo que sejam gêmeos, tem sempre um que sai primeiro do útero e esse um fica sendo anterior ao que saiu em segundo lugar, na segunda posição, tá bem? Ok, Péricles, percebi que fez sentido aí para você. Então, pessoal, lembrem-se que a ordem é uma ordem equivalente à ordem do tempo, tá certo? Então, olha só, deixa eu fazer uma leitura para vocês de uma fala do Hellinger, porque eu acho que isso vai sedimentando as coisas que a gente está conversando aqui, não é? Quando nós honramos e respeitamos essa ordem, tanto entre pais e filhos como entre os irmãos, a gente ganha mais força no lugar onde nós estamos. A gente tem mais condição de responder adequadamente a partir do nosso lugar, ok? Tá bem? Então vamos lá. A frase que o Hellinger diz é a seguinte: quem vem primeiro deve dar mais, porque também recebeu mais. E quem vem depois necessariamente também recebe mais, mas de uma outra forma. Entretanto, quando já tiver recebido bastante, vai dar aos que vierem depois. Assim, dado e tomado, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Gente, quando nós estamos falando de lei, nós não temos escolhas. É o que é e ponto. Vamos combinar? Eu acho que eu posso colocar isso aqui mais junto. Vou deixar assim. É o que é e ponto. Lei é isso. A lei do tempo rege a nossa vida. Nós não temos escapatória em relação a isso, né? Então, não adianta a gente querer ter nascido em outra posição, porque isso não é real. Isso não é real. Diante da lei, nós simplesmente obedecemos, não é assim? Se eu estou num trânsito, num tráfego intenso, e eu não obedeço um sinal de trânsito, o risco que eu corro é muito grande. E a gente não quer correr riscos pela vida familiar, porque a gente quer paz e sossego. Eu costumo falar que eu quero paz e sossego. Porque vida familiar sem paz e sossego, gente, é um inferno, perdão da palavra, e cancela aqui, né? A gente não quer isso para nossa vida, mas a gente precisa dar o nosso máximo para que a gente garanta os lugares de ordem. E esses lugares garantidos favorecem, vou tirar daqui, vou colocá-los aqui na frente que vai dar espaço. Esses lugares favorecem a evolução dentro de uma ordem e dentro de uma economia. Que economia é essa? Economia de problemas, tá bom? Isso aí, ainda bem que vocês estão me acompanhando. Vocês ficaram tão quietinhos aqui em um momento que eu falei, gente, será que tá todo mundo aí?
Ainda mais que eu tô sentindo que aqui atrás de mim está dando uns lampejos assim, eu não sei porquê. Eu acho que é quando eu mexo, né? Gente, as pessoas, dentre os irmãos que estão mais perto do começo da vida, recebem dos que já viveram mais, tá? O filho mais velho, ele não pode competir com os pais na criação dos irmãos. E os mais velhos, aliás, o mais velho é um só que é mais velho, né? A não ser que sejam gêmeos, né? Se forem gêmeos, pode falar os mais velhos. O mais velho é o único que terá tido o monopólio dos pais, que terá tido a exclusividade de ter os pais só para eles. Então, eu sou mais velha dessa família. Então, eu tive a oportunidade de estar em contato, monopolizando os meus pais, especialmente a minha mãe, que eu era a primeira da minha mãe, porque eu fui a mais velha. Depois de mim, os que vieram depois não tiveram oportunidade de ter esse monopólio. Então, de alguma forma, o mais velho recebe mais. Se os irmãos mais velhos ousam ocupar e competir com o lugar dos pais, cria brigas e confusões. Criam dinâmicas de desordem que não vão ajudar esse sistema a se sustentar. E também, se os irmãos mais novos ocuparem o lugar dos mais velhos, ou os mais velhos ocuparem o lugar dos mais novos, fizer uma troca aqui, sabe? Vamos supor que eu quero, e eu quis, né? Na adolescência eu quis ser caçula. Assim, não, esse negócio de ser mais velho é chato demais, o povo exige mais da gente, que é isso? E eu queria, de qualquer jeito, sair dessa posição, né? E vir aqui pro caçula. Mas não é essa a realidade. Na condição de caçula, eu não ia dar conta de nada, mas na condição de mais velha, e quando eu passei a assumir esse lugar, ficou tudo mais leve, né? Deixa eu ver aqui o que a Maria Auxiliadora falou. Não, Maria não, a Auxiliadora Pacheco, desculpa. Eu sou a terceira de 10 irmãos. Minha segunda irmã morreu quando eu estava na barriga da minha mãe. Tomar o meu lugar tem sido muito difícil, né? Tomar o meu lugar tem sido muito difícil. É isso, Auxiliadora? Sim, meu bem. Você vem às custas... Espera lá, deixa eu ver. Sou a terceira de 10 irmãos. Minha segunda irmã morreu quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, é muito difícil para você não representar para sua mãe aquilo que faltou para ela, que foi a sua segunda irmã. Então, o cuidado que você tem é de não querer salvar a sua mãe da dor que ela sentiu. Porque essa dor faz parte do destino dessa família. E ninguém pode compensar isso. Cada um de nós vive essa dor de uma forma muito pessoal. E mesmo você, dentro da barriga da sua mãe, viveu essa dor. Então, nesse destino familiar uníssono, a gente sente tudo. Tudo que um sente, todos sentem. Só que cada um sente de uma maneira muito particular, muito individual. E isso é o que faz a gente, enquanto homeopatas, enquanto terapeutas, tratar cada pessoa de uma forma muito única. Porque ninguém sente igual. Cada um sente de uma maneira muito específica e muito exclusiva, tá bom? A Márcia tá falando assim: eu fiz uma confusão, tomei o lugar dos pais e do irmão mais velho. Gente, eu já fiz confusão demais, tá? Então, Márcia, faz parte da vida a gente fazer confusão. Eu digo para vocês que a gente faz confusão com a melhor das intenções, só que de intenção e de boa intenção, o inferno tá cheio, não é assim que diz o ditado? Não adianta a gente ter boa intenção e meter os pés pelas mãos. Não funciona. Não funciona. Boa intenção só não basta. Não basta. A gente vai ter que ter uma habilidade de se manter no nosso lugar com tudo. Eu costumo dizer, com a dor e a delícia
que o nosso lugar nos proporciona. Tá bem? A outra Márcia agora, a Márcia Verona, tá falando: e eu sou a segunda após um irmão que viveu apenas 15 dias. Realmente não é fácil. Sim, ocupar a posição de segunda é mais difícil do que ocupar a posição de primeira, porque a gente quer cobrir aquilo que faltou para quem? Que a gente ama demais, 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 a nossa mamãe. E a nossa mamãe sofreu demais com tudo aquilo. E a gente fala na alma alguma coisa assim: mamãe, antes eu sofra do que você, eu não quero ver você sofrendo. Eu quero que você continue aí, viva, feliz, me servindo como a minha mamãe. E eu não quero que você sofra. E aí, nessa intenção infantil de salvar a vida, né, que a mãe está vivendo, a vida difícil da mãe, a dor, melhorar e aliviar a dor, a gente acha infantilmente, ou seja, no nosso script de vida infantil, que nós podemos fazer algo mais. E, na verdade, nós não podemos. E aí, quando a gente é adulto e a gente reconhece a nossa pequenez, a gente reconhece o quanto que a gente pode fazer pouco por eles, a gente se recolhe em direção ao nosso lugar de ordem. E no nosso lugar de ordem, nós temos a força para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Tá bem? Pronto, eu acho que agora responde todo mundo. Pessoal, então continuando um pouquinho mais sobre isso, né? Se você ocupa lugares que não são os lugares devidos, se você ocupa um lugar que não é o devido para você, você corre o risco de ter uma falta de paz nessas relações. E veja, do mesmo jeito que o mais velho precisa dar, porque ele recebeu muito dos pais, porque ele monopolizou os pais pelo menos aí 9 meses, 1 ano, né? O mais jovem recebe não só dos pais, ele recebe também dos irmãos mais velhos. Então, o que acontece com o caçula? Ele recebe de tantas pessoas, ele não tem o monopólio dos pais, mas ele recebe de tantas pessoas que ele acaba ficando, entre aspas, em dívida com muita gente. E ele, então, por causa disso, assume o cuidado para com os pais. É natural que ele queira dar mais, já que ele recebeu muito de muita gente. Tá certo? O segundo filho recebe do primeiro e dá para o terceiro. E os caçulas recebem de todos que vieram antes deles. O que é importante aqui, gente, dizer para vocês é que todos os irmãos estão mais ou menos no mesmo nível. Por existir essa diferença de idade, existe também uma diferença entre dar e receber que é mínima, mas não se equipara com a diferença entre dar e receber entre os pais e os filhos. Entre os pais e os filhos, mesmo que esses pais tenham diferença de 14 e 15 anos, outro dia um cliente falou isso para mim, falou assim: a minha diferença com a minha mãe é apenas de 15 anos. Mas 15 anos é uma distância que dá para essa mãe se tornar mãe. Então, por mais que seja pouco, é o que precisa ser, é importante. E não pode se desconsiderar a mãe, apesar dela ter sido mãe muito jovem. Ok? A tendência desse filho é ir para os avós, considerar os avós como os pais. E ele perde quando ele faz isso. Ele perde a conexão com a ordem do jeito que a ordem se faz. Ok? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta a Solange. Não é uma pergunta, parece que é uma colocação. Solange Rodrigues está falando: perdi minha mãe quando ela tinha apenas 36 anos. Sou a mais velha de 4 filhos. Tinha 16 anos na época. Hoje tenho 63 e fiquei no lugar da minha mãe, ou seja, virei mãe dos meus irmãos. Solange,
esse relato, né, esse fato da sua vida, ele é muito elucidativo para eu explicar mais algumas coisas. Então eu vou aproveitar que você trouxe esse conteúdo tão rico da sua história familiar para trazer aqui para as pessoas a importância disso. Aos 16 anos, pessoal, a Solange, ela era apenas uma adolescente. Ela não sabia o que era lugar de ordem. E ela não sabia também o que fazer. E a situação de vida exigiu que ela ocupasse um lugar que não era o dela. Com certeza, na comunidade de destino, que é essa irmandade, né, que é essa família, ela viveu coisas que têm a ver com esse lugar que ela ocupou, certo? Então, a gente, quando ocupa certos lugares que não são ordenados para nós, a gente tende a perder algumas outras coisas. Mas, às vezes, é impossível fazer diferente, porque a exigência do momento é algo muito drástico, é algo muito difícil. O que é a desordem aqui? Não culpando ninguém e não julgando, tá bom, Solange? Só para ampliar o nosso olhar, a desordem aqui é eu criar os meus irmãos como se eu fosse a mãe. Qual que seria a ordem? Eu ajudar os meus irmãos na condição de irmã mais velha. Entende a diferença? Ela é mínima, mas ela é super importante. Super importante você entender. Claro que com 16 anos a gente tem a mínima condição de entender isso. E eu levei 36 anos para começar a compreender esses lugares de ordem. Portanto, pessoal, não é algo tão simples assim. Mas a partir do momento que você ganha esse conhecimento de agora, você muda a relação agora. É a partir de hoje, Solange, que eu te convido a ser apenas a irmã mais velha dos seus 3 irmãos e deixar o lugar da mamãe para a mamãe. Tá bom, meu bem? Essa é a dica. Mesmo que ela não esteja mais em vida há muitos anos, ela merece o lugar de mãe dessa família. Porque, por mais que ela tenha vivido pouco, ela viveu o suficiente para dar a vida a 4 filhos. E isso é grandioso. Isso é magnífico. E a gente deve honrar o que é grandioso e magnífico. Tá bom? A sua história até me emocionou, meu bem. E quando, aí vem uma pergunta, e quando a diferença é grande entre o primeiro e o último? Tudo bem? Isso é o que acontece comigo. Eu tô aqui e meu irmão caçula tá aqui quase 18 anos a menos do que eu. Essa diferença nos distancia do ponto de vista da convivência, muitas vezes. Eu contei na live passada, né, que eu fui conhecer ele quando ele já tinha 3 meses de vida. Por quê? Porque eu já estava estudando fora da minha cidade. E aí eu não podia voltar, eu estava no meio dos estudos, eu não podia voltar rápido. Eu fui conhecê-lo com 3 meses de idade. Olha como que a diferença faz com que muitas coisas aconteçam fora da nossa vontade. São as circunstâncias e a gente precisa se adaptar a essas circunstâncias. Então, Spinelli, eu não sei se é isso que você queria de resposta. Se não for, faz a pergunta com mais clareza para mim, tá bom? A Deusdete está falando, sou a caçula de 15. Minha mãe tem 102 anos. Uhul! Uau, que lindeza! Manda um beijo para sua mãe de 102 anos, Deusdete. Fala para ela que a doutora Elaine mandou um beijo para ela e mandou dizer parabéns por essa família tão grandiosa que ela construiu, tá bom? Ó, beijo para ela. Glorinha. Minha mãe, na gravidez, não sabiam que eram gêmeos. Foi uma cesárea e tiraram meu irmão primeiro. Eu fui uma surpresa. Depois vieram mais 4 irmãos.
sendo que o último foi adotado. Glorinha, seguinte, meu amor, você foi a surpresa mais deliciosa dessa família, né? E você, então, é a segunda irmã, tá bem? Depois vieram mais 4. Então, você é a segunda irmã de 6. Combinado? O irmão adotado, que você falou, sendo que o último foi adotado, o irmão adotado precisa ser colocado junto com os pais dele. Nenhum filho adotado pode vir sozinho para uma família que adota. Essa família tem que dar conta de trazer com esse filho a imagem carinhosa dos pais dele, atrás dele, tá bom? E a Deusdete ainda tá falando, minha mãe me teve com 53 anos. Uau! Deusdete, você foi um presente. Que linda! Uau, isso é maravilhoso, muito lindo. A Aparecida Aguiar está falando, a caçula de 10 filhos é de criação. Ela faz parte da constelação? Ela sempre vai ter que vir com o papai e a mamãe dela, tá? Aparecida Aguiar. Ela sempre vai ter que ser colocada junto com o papai e a mamãe dela. Ela faz parte do sistema, mas ela sempre vem junto com os pais dela. Ninguém aqui nasceu de chocadeira, pessoal. Todo mundo tem um pai, uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós. Então, a galera é grande. A galera que tá aí atrás de vocês é gigantesca. Aproveita essa força, tá bom? A Deusdete ainda continua. Minha irmã mais velha tem 83 e ela que me criou, porque tinha um filho 8 anos mais velho que eu e queria muito uma filha. Foi na mãe e me levou. Hoje tenho dúvida. Eu seria sendo criado com a mãe. Tá, hoje eu tenho dúvida como eu seria se eu tivesse sido criado pela mãe, não é assim, Deusdete? Meu amor, você vai agradecer demais a sua irmã mais velha por ela ter te amado tanto e ter cuidado tão bem de você. E vai dizer para ela, minha querida irmã mais velha, eu agradeço tudo que eu recebi de você, mas eu quero que você saiba que a minha mamãe, a mamãe certa para mim, é a mesma sua. E é fulana. E aí, a hora que você afirma isso, não exatamente para sua irmã, mas para a imagem da sua irmã, você começa a afirmar isso para você. E aí você começa a entrar no lugar de ordem, mesmo que já tenha se passado tanto tempo. Nunca é tarde demais para nós usufruirmos do nosso lugar de ordem. Essa frase é para vocês anotarem em letras garrafais, colocar na geladeira da sua casa ou então no espelho. Nunca é tarde demais. Mariana, se você estiver aí, escreve para mim. Nunca é tarde demais para a gente se colocar no nosso lugar de ordem na nossa família. Ok? E a auxiliadora está falando assim. Fiz uma confusão, sou a terceira, como falei, a segunda morreu e a primeira foi morar com minha avó. E eu não recebo de ninguém? Auxiliadora, você recebe das duas que vieram antes, meu amor, só que de um jeito especial. Você recebe de um jeito energético, você recebe de um jeito diferente. E lidar com isso faz parte do seu crescimento. A gente não recebe essas informações e esses lugares à toa, não. A gente vai para esses lugares porque isso nos ensina algo. Tem um aprendizado nisso tudo. Descubra qual aprendizado que é e usufrua dele, tá bom? Então, a Deusdete continua, né? Minha filha a chama de avó, claro, né? Se você a chama de mãe ou tem
ela no lugar de mãe, mesmo que você não chame a sua irmã de mãe, mas tem ela no lugar de mãe, é natural que a sua filha também vá para o lugar equivocado. Mas a avó dela é outra. E ela precisa dessa clareza. Nós precisamos dessa clareza. Gente, uma coisa é eu chamar de avó só de farra. Outra coisa é eu chamar de avó porque eu estou equivocada de quem é minha avó real. Vocês entendem? Tem problema nenhum ser chamado, sabe, de uma coisa que não é, desde que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo, tá? Senão a gente corre o risco de errar nossa identidade, de não reconhecer quem a gente é no lugar que a gente tem. E esse é o problema. E isso é que gera muita confusão na nossa cabeça, na nossa vida, nas nossas relações, tá bom? A Marta tá falando assim: achava que eu era a sexta filha, mas fiquei sabendo que minha mãe teve vários abortos. Minha mãe morreu e eu não sei quantos abortos teve. E aí, como fica na ordem? Talvez você precise de passar por uma constelação para você, pela sua sensibilidade, encontrar o seu lugar de ordem. Esse é um tipo de dinâmica que nós aplicamos muito no trabalho de constelações, no trabalho de grupo ou no trabalho individual, para que você encontre o seu lugar confortável de ordem, né? Porque às vezes não é possível mesmo saber, não tem mais alguém, não tem mais quem, né, para nos contar. Então a gente vai tendo que, como não tem mais quem para nos contar, a gente vai tendo que achar nossa posição pela nossa sensibilidade, pelo nosso corpo, né? A Aparecida Guiar fala assim: antes da caçula dos 9 filhos do casal, minha mãe sofreu aborto de gêmeos. Depois da caçula, meu pai teve 2 filhos fora do casamento que foram criados por minha mãe. Aí, a Aparecida, antes da caçula dos 9 filhos do casal, minha mãe sofreu aborto de gêmeos antes da caçula. Então, conta os 2 antes da caçula, tá bom? E depois, mais 2 filhos só por parte de pai. Então, família complexa, tem que trazer a mãe. A mãe desses 2 filhos tem que chegar, mesmo que tenha sido criado pela sua mãe, tá bom? Mas a mãe deles é importante, porque é ela que deu a vida, né? A Solange está falando gratidão. Ei, Ana Lobo, linda! Você que é linda! Dona Rosa, dá um beijo na Dona Rosa por mim, ó. Dona Rosa, um beijo. A Márcia fala: quando tem abortos provocados, filho de criação e somente uma filha natural. Márcia, todos os abortos são contados. O fato de ser aborto provocado tem peso para os pais, não para os irmãos, não para os filhos, tá? E o filho de criação precisa vir com os pais e a filha natural precisa ser contada no lugar de ordem em relação aos abortos. Combinado? Deu para entender, Márcia? A outra Márcia está falando: mas os gêmeos não são ordenados pelo que se fixa primeiro? O que nasce por último não é o primeiro? Como que a gente vai saber quem se fixou primeiro, Márcia, Verona? Eu não sei, meu amor. Para mim é o que nasce primeiro. Porque aí tem a hora exata que ele nasceu, tem a conjunção de planetas, de tempo exata em que ele saiu da barriga da mãe. E se ele está mais à frente, de alguma forma, ele é o primogênito, tá bom? Não entendo assim, eu nunca entendi assim, tá? Gente, agora eu vou precisar de parar de responder vocês para eu poder ir caminhando para o final da nossa live, porque olha só, eu ainda não falei tudo que eu tinha para falar, gente. Uau, que live comprida! Vamos lá. Spinelli, a referência da minha filha de conselhos é o irmão mais velho. Tive com 40 anos. Hoje tenho 65. Não tem problema. Spinelli, tudo bem.
Tudo bem. Única coisa que você precisa dizer claramente para o seu filho mais velho é: você não tem obrigação de pai e nem de mãe com a sua irmã. Essa obrigação é minha e do seu pai. Fica na sua. Seja apenas o irmão mais velho, seja o melhor irmão mais velho possível. Mas na hora que precisar de pai e mãe, manda pra mim. Manda pra mim que eu resolvo. Entende? Esse posicionamento forte dos pais é muito importante. Obrigada, Deusdete, por trazer sua história. Gente do céu, ainda tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo. Aqui, ó, vou ler até afeto amigo aqui e depois vou ter que parar, porque senão não dou conta de fechar a live, tá? Então vamos lá. Agora é a Irã. Nunca é tarde demais para nós nos colocarmos no lugar de ordem na nossa família. Yes! Nunca é tarde demais para a gente se colocar no lugar de ordem na nossa família ou para a nossa família, ok? Lembrem-se disso, escreva em letras garrafais aí no seu quarto, no seu banheiro, na sua geladeira, onde for. Se você está fora da ordem, trata de reler essa frase várias vezes. A da Luz: eu não gosto da expressão não tenho mãe e pai. A minha se foi quando acabei de completar 15 anos. Digo, tenho mãe, ela não está aqui nesse plano. Exatamente, da Luz. Ninguém nasceu de chocadeira, ninguém não tem mãe. Todos temos mãe e pai, mesmo que eles não estejam mais em vida. Eles continuam. Eu vou usar uma palavra que eu aprendi no Theta Healing. Essa egrégora de amor, que é a egrégora dessa comunidade de destino, que é a nossa família, ela não se desfaz fácil, não. Não venha com isso, não se desfaz fácil de jeito nenhum. Morreu, acabou? Não é assim que funciona. A Paty está falando, como fica a questão de herança de filho fora do casamento, quando os filhos do casamento as recebem? Ô Paty, herança tem a ver com o desejo dos pais, meu amor. Os filhos, os irmãos, eles não têm nada a ver com isso. Quem está dando é que decide como que vai dar o que vai dar. Você entende? Não são os irmãos que decidem quem vai ganhar o quê. A não ser que os pais deram essa prerrogativa para os irmãos. Então, herança, gente, anota aí, Mariana, para mim, que herança é um tema para uma live inteira, de tão complexo que é. E a gente pode falar disso num outro momento, tá, Paty? Mas lembre-se, herança, quem é o dono, quem está dando algo, é que determina de quem que vai ser cada coisa, tá bom? A Marta está perguntando, você não mora mais em Belo Horizonte? Não, Marta, não moro mais em Belo Horizonte, você acredita? Minha vida anda rápido, né, meu bem? E aí a Afeto está falando, e quando a mãe casa de novo e tem outros filhos, o marido dela também tem lugar? O marido da mãe precisa de ter um lugar de respeito para a filha que veio antes ou para os filhos que vieram antes, porque é uma escolha de vida da mãe. E essa escolha de vida da mãe interfere na sua própria vida. Então é melhor que você respeite a escolha da sua mãe. Não é que ele seja seu pai, ou que ele vai substituir o lugar do pai. Não, não é isso que vai acontecer. Mas que ele merece um lugar de respeito por ser uma escolha que a sua mãe fez para a vida dela. Tá bom, gente? Nós precisamos fechar, gente. Faltam só, uns 5 minutos para a live terminar. Vou aqui na Linda, porque a Linda traz uma história bem legal também, que eu acho que a gente ainda não falou sobre isso. Linda Bernardino. Tenho um enteado. Quando conheci meu marido, ele tinha 10 anos. Ele tem um casal de filhos lindos. E por obra do destino, 7 anos atrás, morreu o avô que criou meu enteado e depois a mãe dele, depois a sogra. Tá, entendi? Parece que eu entendi, Linda, e daí?
depois meu marido. E os filhos do meu enteado me adotaram de vovó, porque sou a única que eles têm agora de referência de avós. Ok, não tem problema nenhum, só que você tem que lembrar eles que eles tiveram um vovô e uma vovó diferentes e que eles continuam sendo vovô e vovó. E que você tá ali por enquanto, que também um dia você vai passar. E que é importante a gente honrar aqueles que passaram, tá bem? Isso é muito importante de dizer. E devagarzinho você vai contando de acordo com as idades deles, de acordo com o que eles sentem que você sente que pode, né? Assim, e falando, à medida que as crianças vão crescendo, elas vão entendendo mais e você vai podendo falar mais coisas para elas que elas assimilam bem. A Daluz está trazendo a hashtag do dia, hashtag ordene-se. Oba! Adorei de novo, Daluz, muito bom. Deusete, essa live é incrível, vai deixando a gente mais leve. É uma sensação boa, concordo demais. Eu vi, linda, eu percebi isso. A Márcia está falando, minha filha não consegue engravidar, me sinto culpada por ter feito o aborto antes dela nascer. Márcia, isso não tem nada a ver com você, tá? Relaxa e permita que a sua filha procure o caminho de cura dela. Com certeza está sendo pedido dela que ela faça alguma ordenação que ela ainda não fez. E às vezes a dificuldade de engravidar é um convite para a gente entrar na nossa ordenação. Não se sinta culpada por algo que não é seu. Você pode se sentir culpada e deve se sentir culpada pelo aborto que você fez. Por quê? Porque a energia de aborto provocado é energia de assassinato. É grave, é terrível e impacta negativamente o nosso sistema. Mas como a sua filha lida com isso, é dar conta dela e a respeito disso você não pode fazer muita coisa. A única coisa que você pode fazer se realmente acontecer com você é: eu sinto muito, minha filha. Se realmente você sentir muito, tá bom? Eu entendi, linda. Ok. Ok, pessoal, acho que agora eu respondi todos vocês, agora eu tô em dia com vocês e a gente pode fechar. Satnam Vaheguru, ainda não falei tudo. A hashtag ordene-se continua na próxima quarta-feira, combinado? Então, ó, beijos no coração de vocês. Satnam Vaheguru, mantenham-se em ordem. E se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, vai lá na live de novo, reveja e coloca seu comentário, coloca sua dúvida, coloca tudo isso que vocês colocaram aqui lá no comentário, que muita gente vai ganhar com isso, porque a hora que a pessoa vê a live e vê o comentário, as pessoas falam: uau, isso é a minha história, como que foi bom eu ouvir isso. Então vamos espalhar essa conversa, vamos trazer ordem para o amor? Vamos? Beijos! Satnam Vaheguru!